Trabalhar é preciso, sofrer não. Ah, mas trabalho é assim mesmo, trabalho é sofrimento. Será? Você pode trabalhar e se sentir cansado, porque trabalhar cansa mesmo. Você pode trabalhar e se sentir desafiado, porque trabalhar é isso, é ser desafiado o tempo todo em seus conhecimentos, em suas habilidades. Até aí, tudo bem, mas isso não significa que para trabalhar você seja obrigado, obrigada a sofrer. O sofrimento no trabalho não pode ser naturalizado, também não pode ser ignorado. Entender que não é culpa sua, não é motivo de vergonha e você não deve temer, você não deve ter medo de refletir sobre o sofrimento no trabalho. Você não deve ter medo de trabalhar contra ele, ou seja, a seu favor. Agora, atenção, é preciso compreender de onde vem esse sofrimento. Todo sofrimento é causado como resultado de algum tipo de violência. E o que é essa violência? Eu vou trazer para você alguns exemplos de conceitos e vou trazer também alguns exemplos para que não fique assim uma coisa muito abstrata, exemplos práticos que você vai conseguir identificar a partir de hoje no seu local de trabalho e dessa forma poder identificar a violência que existe no local do seu trabalho e, a partir daí, elaborar essa informação, refletir e trazer para a sua realidade, elaborar, identificar quais são as saídas possíveis. É possível estabelecer impor certos limites, impor respeito e ainda assim construir uma carreira. Então é muito importante trazer para a consciência esse conceito de violência que pode ocorrer no trabalho. Um conceito da professora, filósofa Marilena Chauí. O livro mais recente dela, que é o Filosofia, um modo de vida, ele traz essa reflexão, esse conceito sobre a violência que eu acho que é perfeitamente aplicável no mundo do trabalho e pode nos ajudar a compreender esses elementos que podem levar ao sofrimento relacionado ao trabalho. É claro que o tema é muito mais complexo do que isso, mas compreender esse início da relação, compreender essa violência que pode levar ao sofrimento é muito importante. E eu acho que seria, assim, 50% do que você pode fazer para evitar esse sofrimento no trabalho. Vamos lá? Em primeiro lugar, é importante a gente compreender o seguinte: essa violência que ocorre, que resulta nesse sofrimento, primeiro, não é uma exclusividade sua. Os números mostram isso. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho, que são organismos internacionais, promoveram em 2022 um estudo muito extensivo. Esse estudo concluiu que em 2022 o mundo perdeu 12 bilhões de dias de trabalho, resultaram em um custo de US$ 1 trilhão. Mas assim, o mais importante aqui não é essa cifra apresentada por esse estudo. O mais importante aqui é o impacto disso na sua vida, na sua saúde, no tempo que você tem para fazer outras coisas não relacionadas ao trabalho, na sua felicidade como um todo. Para refletir sobre isso, vamos falar sobre esse conceito de violência trazido por Marilena Chauí. Etimologicamente, diz ela, a violência vem do latim vis, que é força, e significa, primeiro, tudo que age usando a força para ir contra a natureza de alguém, ou seja, é desnaturar alguém. O seu trabalho, o seu gerente, a sua liderança, a sua organização impõem ações que vão contra a sua natureza? É preciso pensar sobre isso. Segundo, todo ato de fora contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém. Ou seja, é coagir, constranger, torturar
se viciar e brutalizar. Número 3, todo ato de violência da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade. Ou seja, é violar a pessoa, violar os seus próprios valores. Número 4, todo ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade define como justas e como um direito, porque pode acontecer que os valores da empresa estejam indo contra os seus valores pessoais. Então é muito importante refletir sobre isso, porque isso também é uma forma de violência. E número 5, consequentemente, diz ela, violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico ou psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, pela intimidação, pelo medo e pelo terror. É a crueldade. Agora, se você acha que isso está assim muito abstrato, que não dá para perceber, não dá para identificar no seu ambiente de trabalho situações que estejam impregnadas por esse tipo de violência, eu vou trazer aqui itens que são muito mais reconhecíveis no ambiente de trabalho, que você vai realmente conseguir refletir sobre esses itens. Então, quais são os fatores de risco? Vamos lá. Assédio de qualquer natureza no trabalho. Não preciso detalhar isso, né? Você só precisa refletir sobre o assédio presente no seu ambiente de trabalho. A má gestão de mudanças organizacionais. Todo mundo, quem trabalha aqui, quem pertence a esse mundo corporativo, já passou por mudanças organizacionais. A forma como essas mudanças organizacionais são comunicadas, ou a forma como elas são geridas, né? A forma como elas são implementadas afeta sim, e pode causar sofrimento ao funcionário. Baixa clareza do papel ou função. O seu papel não está muito claro? Isso traz sofrimento, porque traz angústia, incerteza e resulta em ansiedade. Baixas recompensas e reconhecimento. Falta de suporte e apoio no trabalho, é aquele se vira aí, sabe? Eh, Baixo controle no trabalho, falta de autonomia, você não precisa pensar com a sua cabeça. Baixa justiça organizacional, pessoas sendo promovidas que não tiveram o pleno merecimento, as regras não estão muito claras. Tudo isso leva a transtornos mentais. Eventos violentos ou traumáticos, baixa demanda no trabalho, ou seja, uma subcarga, você não é demandado ou demandada de forma efetiva, ou o excesso de demanda no trabalho, que é a sobrecarga. Mas relacionamentos no local de trabalho, trabalho em condições de difícil comunicação e o trabalho remoto e isolado. Muitas vezes isso é colocado como um benefício, mas é preciso perceber, e aí isso é muito importante para os gestores, né, para as lideranças perceberem quando esse trabalho remoto ele provoca um isolamento, quando ele impede a interação no trabalho, porque essa interação no trabalho, ela precisa ser incentivada no ambiente de trabalho, porque é importante criar relações no trabalho, não somente as relações de trabalho, mas relações humanas, né? Afinal de contas, no ambiente de trabalho, nós não somos robôs, nós somos seres humanos interagindo uns com os outros. E essa falta de interação humana, ela provoca sim transtornos, né, ela provoca ansiedade, ela provoca tristeza relacionada ao trabalho. Então olha só, a gente precisa entender o seguinte: refletir sobre o sofrimento no trabalho e compreender o conceito de violência e compreender na sua empresa aonde essa violência está inserida, de forma que você possa se proteger contra ela, significa o quê? Estabelecer limites, estabelecer itens que são inegociáveis.
partir daí, seguir o seu trabalho, fazer o seu trabalho da melhor forma possível, ser o profissional melhor que você puder ser, mas tendo em mente esses limites. Não espere que a estrutura corporativa da sua empresa, a estrutura organizacional da sua empresa, trabalhe a seu favor. O departamento de compliance não vai trabalhar a seu favor. O departamento de recursos humanos não vai trabalhar a seu favor. O código de ética não vai trabalhar a seu favor. Tudo isso é muito bom, mas só quem pode impor esses limites e trabalhar a seu favor é você mesmo, é você mesma. Estabeleça esses limites, tenha muito claro para você, em primeiro lugar, quais são os itens inegociáveis e acredite, é possível trabalhar, é possível crescer profissionalmente e manter a dignidade. Eu espero que essa conversa tenha sido interessante para você. Aguardo os seus comentários. Se você tiver receio de deixar um comentário, me manda um e-mail. Eu vou deixar o e-mail aí. Aguardo os seus comentários, suas sugestões para outros tópicos, de repente, para que a gente continue essa conversa aqui. E lembre-se, trabalhar é preciso, sofrer não. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima semana e um abraço.